Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí iniciando o segundo trimestre de 2014 e neste trimestre nós estamos estudando aí nas revistas da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre é um pastor bastante conhecido nosso, o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, onde nós estivemos o ano passado ali com ele. Neste trimestre nós estaremos estudando as seguintes lições. Lição número 1, que é a lição de hoje, e deu dons aos homens. Lição número 2, o propósito dos dons espirituais. Lição número 3, dons de revelação. Lição número 4, dons de poder. Lição número 5, dons de elocução. Lição número 6, o ministério de apóstolo. Lição número 7, o ministério de profeta. Lição número 8, o ministério de evangelista. Lição número 9, o ministério de pastor. Lição número 10, o ministério de mestre ou doutor. Lição número 11, o presbítero, bispo ou ancião. Lição número 12, o diaconato. Lição número 13, a multiforme sabedoria de Deus. Então, neste trimestre, nós estaremos estudando aí os dons espirituais e nós vamos estudar também os dons ministeriais. Além disso, nós estaremos estudando o que nós chamamos de dons de serviço. Na verdade, nós estaremos estudando os dons dados por Deus. Então, nós vamos, na verdade, fazer uma divisão entre os dons dados por Deus Pai, os dons dados por Deus Filho, Jesus Cristo, os dons dados por Deus Espírito Santo. Então, mesmo Deus e 3 pessoas. Então, cada pessoa, ele direciona dons aos homens. Ele capacita os homens com dons. Ele equipa os homens com dons. Ou seja, equipa a sua igreja, né? Deus vem equipando a igreja, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, ele equipa para participarem da sua obra aqui na terra. E funciona assim: você entra numa batalha, então você precisa de armas, de equipamentos para entrar na batalha. E quanto mais você entra na batalha, mais para frente vai chegando, lá na frente está o quê? O inimigo. Você vai chegando mais perto do inimigo. E quanto mais você chega mais perto do inimigo, mais você necessita de armas, de equipamentos para lutar e vencer essa guerra. Agora, se você vai chegar mais para perto do inimigo, você precisa estar mais perto de Deus, porque quem te dá armas para vencer essa guerra é Deus. Então você precisa de maior intimidade com Deus à medida que vai avançando para perto do inimigo, para derrotar o inimigo, as suas forças malignas. Então é assim que funciona. Então você precisa de equipamento, mas para receber o equipamento, você precisa de maior intimidade com Deus. Então, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas avançam na guerra, mas não avançam na intimidade com Deus e acabam perdendo a guerra, ou acabam dando espaço para o inimigo na sua vida, porque não se aproximaram mais de Deus, embora tenham avançado na guerra espiritual. Então, nós temos que tomar todo esse cuidado, porque à medida que você vai avançando, você tem que se lembrar, a oração, ela não pode diminuir na sua vida, ela tem que aumentar. O estudo da palavra de Deus não pode diminuir, ele tem que aumentar. O jejum não pode sumir da sua vida.
Você tem que passar a jejuar mais. Então veja só, o que acontece na prática que nós temos visto é isso. As pessoas vão avançando, mas eles estão regredindo na oração, no estudo da palavra de Deus, no jejum. Então quais são os nomes aí, então, desses equipamentos, dessas armas? Exatamente são esses dons. Tem os dons de Deus Pai, que nós podemos chamar os dons de serviço, né? Então aí nesses dons nós podemos dar exemplo aí, governos, né? Aí o auxílio, a ajuda aos necessitados, a exercer a misericórdia, então aconselhamento, tudo isso faz parte desse equipamento que vem de Deus Pai para a sua obra, para os seus obreiros, para o seu povo em geral. Então Deus usa as pessoas para fazer isso. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa secretaria, ela tem uma sabedoria de Deus para trabalhar numa secretaria da igreja. Ela precisa desse dom dado por Deus. Não é apenas ele ter essa capacidade humana, ele precisa de uma capacitação sobrenatural, vem de Deus. Então, vem os dons ministeriais, que estão lá em Efésios 4, de 11 em diante. Então fala ali de apóstolo, né? Fala de profeta, de evangelista, fala ali de pastor, fala ali do mestre. Então são ministérios, são pessoas que Jesus escolhe e dá à igreja. Então são ministros. Então vem aí depois o que? Os dons espirituais, que são dons do Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo que vem capacitando, dando dons espirituais para que todos os crentes possam fazer a obra de Deus. Esses dons capacitam a todos, tanto os que são ministros, como aqueles que estão no governo da igreja, como aqueles que estão também fazendo a obra de Deus, em geral, todo o povo, todos, o apóstolo Paulo diz, olha, todos podeis profetizar. Então, referindo-se aqui, a que todos na igreja deveriam ter um dom do Espírito Santo em operação na sua vida, porque todos deveriam estar fazendo a obra de Deus, todos têm necessidade de equipamentos, de armas para fazer a obra de Deus. Estudando aí a vida do apóstolo Paulo, nós vamos descobrir que o apóstolo Paulo, ele tinha ali os 9 dons espirituais operando na sua vida. Todos nós podemos chegar a isso? Podemos, desde que nós nos entreguemos totalmente nas mãos de Deus para sermos usados por Deus. O segredo é simples, é desejar e acreditar. Tudo com Deus é assim, é pela fé. Você acredita, você deseja, você vai fazer a obra de Deus e você ministra sobre as pessoas. E isso tudo depende de quê? Depende do fruto do Espírito na sua vida e principalmente de uma qualidade do fruto do Espírito que chama-se amor. Tudo começa do amor. A partir do amor, você vai desenvolver então toda essa capacitação que vem do Espírito Santo, que vem de Jesus, que vem de Deus Pai, que vem para nós fazermos a obra de Deus. Mas tudo nasce através do amor. E o amor, esse amor que é necessário para fazer isso, vem de Deus. O amor que nos constrange, o amor de Deus. Nós olhando para o amor que Deus tem para conosco, que Ele dá a vida do seu próprio Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar, então Ele prova que nos ama, agora precisa que nós provemos que o amamos também. E para amar a Deus, nós precisamos também amar os irmãos, precisamos amar também as pessoas que estão lá no mundo caídas, sem Deus, sem paz, sem salvação. E para ajudar a todas essas pessoas, tanto as que estão na igreja como as que estão lá no mundo, nós precisamos amá-las e precisamos então buscar esses dons. Porque tão poucos dons existem na igreja hoje em operação? Porque tão poucas pessoas, tão poucos crentes são usados com dons? Porque falta amor, falta o desejo de ajudar as pessoas.
Falta aquele desejo, você vê um enfermo e você ter desejo que ele seja curado. Você vê um aleijado e ter o desejo que ele ande. Você vê alguém que morreu e vê a necessidade daquela família, daquela pessoa, você tem o desejo que aquela pessoa ressuscite. Vai fazer também que nós desejemos o quê? Lutar contra o inimigo que causa esses males às pessoas. E Deus vai fazer o quê? Vai nos capacitar para esta guerra. Agora veja bem, todos esses dons são de Deus, são vindos de Deus. Nós não estamos falando aqui de dons naturais. Por exemplo, alguém nasce com um dom natural para tocar um instrumento. Alguém nasce com um dom natural de saber pregar, de saber aí fazer um discurso. Alguém nasce com um dom especial aí de saber construir as coisas. Então, é um dom natural da pessoa. Agora, nós estamos falando aqui de dons sobrenaturais. É isso que nós vamos estudar neste trimestre. São dons sobrenaturais. São dons vindos diretamente de Deus para nós. É uma escolha soberana de Deus. É pela graça de Deus, não é por merecimento. Não quer dizer que essa pessoa é melhor do que os outros, que merece mais, nada disso. A pessoa precisa o quê? Desejar fazer a obra de Deus, acreditar que pode ser usado por Deus e precisa amar a Deus e amar as pessoas para fazer isso. Só isso, não precisa de fazer mais nada. É tudo pela graça e misericórdia de Deus. Então esses dons não vão dizer de repente que alguém é maior do que o outro, é melhor do que o outro. Não, porque tudo é pela graça de Deus. Deus dá sem merecimento. Nós devemos saber, os dons do Espírito Santo são para toda a igreja, todas as pessoas, todos os salvos devem e precisam buscar isso na vida deles, todos. Agora, os dons de Deus Pai são pessoas que Deus coloca na igreja para fazer o trabalho, o serviço da igreja em geral. Então, não são todos que vão ser chamados para liderar, para estar num trabalho de maior relevância. Porque para Deus, desde ali o porteiro da igreja até o pastor, todos são iguais diante de Deus. Agora, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. E Deus vai usar cada um naquilo que é necessário. Então, são pessoas que Deus vai usar. Agora, existem as pessoas específicas que são escolhidas por Jesus Cristo para governar a igreja. Existem as pessoas específicas escolhidas por Jesus Cristo que vão ter uma autoridade dentro da igreja para fazer com que a obra de Deus se desenvolva, fazer com que os crentes sejam edificados, consolados, exortados, fazer com que os crentes cresçam espiritualmente. Então são pessoas chamadas, direcionadas pelo próprio Jesus Cristo. E aí não são todos na igreja que são aí escolhidos para isso. Todos são chamados para fazer a obra de Deus. Agora, nem todos são escolhidos por Jesus para terem aí uma função ministerial dentro da igreja. Então, todas essas funções são espirituais? São dons espirituais? São. Agora, todos, tanto aqueles que Deus Pai chama para fazer a sua obra, como aqueles que Jesus escolhe para os ministérios, todos devem e precisam buscar os dons do Espírito Santo nas suas vidas. Todos devem ter a confirmação desse chamado, dessa escolha, tanto de Deus Pai como de Jesus Cristo, para fazer a obra de Deus. Veja bem, o problema que acontece muitas vezes é que a pessoa ela está exercendo a sua função na igreja, mas ela não busca a comunhão com o Espírito Santo, ela não deseja os dons do Espírito Santo, ou não acredita que esses dons do Espírito Santo é para ele.
então fica a vida inteira sem ter esse equipamento, essa arma que Deus quer dar para ele. Porque individualmente todos precisam ganhar almas. Tanto faz um que tem um ministério, como aquele que tem um cargo dado por Deus, um direcionamento dado por Deus para fazer a obra de Deus, por exemplo, ajudar financeiramente a igreja, é um chamado de Deus para uma determinada pessoa. Agora, não quer dizer que essa pessoa ajuda financeiramente a igreja, que ele não precisa ganhar almas, que ele não precisa buscar os dons espirituais. Não, todos necessitam. E, principalmente, aquele que está no ministério, porque ele está na frente da batalha. Esse, então, é importantíssimo. É até inadmissível que alguém que esteja no ministério não tenha os dons do Espírito Santo operando na sua vida. E quanto mais dons, melhor para ele. Melhor será o seu ministério. Mais eficiente será o seu ministério. São pessoas que necessitam ser cheias do Espírito Santo e terem os dons do Espírito Santo operando em suas vidas. Quanto mais dom cada um deles tiver, melhor, mais a igreja crescerá, mais a igreja se desenvolverá, mais a igreja estará forte espiritualmente, mais a igreja ganhará almas, muitas e muitas almas. Então, na lição número 1, a lição de hoje, deu dons aos homens. Então, nós vamos ver na parte 1, os dons na Bíblia. Tópico 1 no Antigo Testamento, tópico 2 no Novo Testamento, tópico 3, uma dádiva para a igreja. Parte 2, nós vamos ver os dons de serviço espirituais e ministeriais. Então nós vamos ver aí, tópico 1, dons relacionados ao serviço cristão, tópico 2, conhecendo os dons espirituais, e tópico 3, acerca dos dons ministeriais. Na parte 3, nós vamos ver aí, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então no tópico 1 nós vamos ver os dons são importantes. Tópico 2, diversidade dos dons. Tópico 3, autossuficiência e humildade. O nosso textuário aí está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então aqui, Paulo está se referindo então a Jesus Cristo, se referindo a Deus, que veio à terra, se fez homem. Ele viveu na terra, nunca pecou, mas ele um dia tomou então os nossos pecados sobre ele, morreu por nós na cruz, mas ele ressuscitou e subiu aos céus. E quando ele faz isso, ele está vencendo Satanás, seus demônios, ele está vencendo a morte, ele está vencendo o pecado, e a partir daí ele tem o controle. Tanto é que a Bíblia diz, todo o poder, é Jesus falando, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então agora ele vai dar uma ordem, ele vai fazer aí a que nós chamamos a grande comissão. Ele vai dizer para nós que nós devemos sair para evangelizar o mundo inteiro, ganhar as almas. E quando ele diz para os apóstolos, os seus discípulos, que ele vai fazer isso, que ele vai embora para o Pai, mas vai enviar o Espírito Santo, e ele diz então que vai equipar a sua igreja com poder para poder vencer a batalha. E quem vai continuar a sua tarefa de ganhar as almas, de pregar o Evangelho, de ser instrumento de Deus para sinais, prodígios, maravilhas, é a igreja. Então, ele promete que vai equipar essa igreja. Ele está dizendo, ele levou cativo o cativeiro, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo. Inaugurou agora o paraíso. E deu dons aos homens. Ele deu o quê? Capacitação para os homens, para continuar fazendo a sua obra. Tanto é que o evangelista Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, ele diz ali, nessa transição do Evangelho de Lucas, que é uma carta escrita a Teófilo, e depois continua escrevendo Atos dos Apóstolos, diz, a primeira carta eu escrevi sobre o que Jesus
Jesus, como homem, fez aqui na terra. Pregou o evangelho, ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele fez aleijado andar, surdo ouvir, cego ver. Agora eu vou escrever Atos dos Apóstolos, vou escrever o que Jesus continua a fazendo. Ele continuou fazendo a mesma coisa, só que agora não com corpo humano aqui na terra, não com Jesus como homem aqui na terra. Agora ele continua fazendo através do Espírito Santo que está na igreja. Então Jesus continua pregando aqui na terra o evangelho? Continua. Jesus continua curando enfermos? Continua. Jesus continua ressuscitando mortos? Continua. Jesus continua aqui levantando paralíticos, fazendo cego ver, surdo ouvir? Continua. Agora, ele não está aqui no corpo humano, corpo físico. Pois é, mas ele está aqui através do Espírito Santo que mora dentro de cada um de nós, que é a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus é quem comanda todo esse corpo. E para que esse corpo funcione, para que esse corpo faça a obra de Deus, é necessário que o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus esteja em nós. Então o Espírito Santo está em nós. Todo o poder que nós precisamos para guerrear essa guerra de Deus, fazer essa obra de Deus, todo o poder necessário está dentro de nós. Porque o poder vai sair daqui com a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fornecer esse poder. Então veja só, Jesus continua vivo e eficaz, continua salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, continua fazendo tudo o que ele fazia antes, sinais, prodígios, maravilhas, agora através da igreja. A nossa verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então, até o dia em que Jesus Cristo vier nos buscar, no dia do arrebatamento da igreja, até esse dia, nós teremos que ter aí equipamentos necessários, armas necessárias para guerrearmos as guerras do Senhor contra Satanás, seus demônios. Nós teremos que estar bem equipados para ganharmos as almas. Quanto mais almas, melhor. Essa é a nossa função aqui na terra. A leitura bíblica em classe da lição número 1 está em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8 e 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Vamos ler então. Romanos 12, 3 em diante então, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora 1 Coríntios 12, 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, cada um de nós tem uma medida de fé. Cada um tem aí um grau de revelação de Deus, um grau de intimidade com Deus. Muitas vezes eu sei uma coisa que você não sabe, e você sabe uma coisa que eu não sei. Então eu preciso aprender o que você sabe e você precisa aprender o que eu sei. Então todos são importantes na obra de Deus. É um corpo de Cristo. Então, às vezes, eu tenho um dom
do Espírito Santo que você não tem. Você tem um dom do Espírito Santo que eu não tenho. Então, muitas vezes eu preciso do dom seu. E você, às vezes, precisa do dom meu. Então, o que existe? É um compartilhamento das coisas de Deus. Tanto do conhecimento que você adquire com Deus, você vai compartilhar com os outros, como também do poder de Deus para ajudar as pessoas, você vai compartilhar com os outros. Então, é um corpo onde cada um tem a sua função, mas que todos trabalham para o bem comum, para o bem desse corpo. Então, se o chamado seu é para a profecia, você vai ser usado, você se deixa usar para profetizar para as pessoas, porque isso vai trazer benefício para as pessoas. Então não esconda, não guarde esse dom, deixa Deus te usar em benefício das pessoas. Depois fala-se, é ministério, seja então ministrar. Então se você recebeu um ministério, você recebeu aí uma qualificação, uma escolha de Jesus Cristo para ser um ministro, então ministre às pessoas. Muitas vezes a pessoa tem um ministério, mas não dedica esse ministério a ajudar as pessoas. Ele se torna egoísta e só pensa em si próprio ou na sua família e não pensa na igreja como um corpo em geral. Então é necessário que aquele que recebe qualquer coisa de Deus recebe para repartir. Se ele tem um ministério, esse ministério será para abençoar as pessoas em geral, não só ele e a sua família. Depois fala de, aí se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então se você é um professor da escola bíblica dominical, ou se você é um pastor, então você tem que se dedicar. Dedicar aqui quer dizer que você vai passar muitas horas estudando a palavra de Deus, meditando nessa palavra. Você vai buscar aí referências bíblicas, livros, revistas da escola. Você vai se dedicar a esse trabalho que Deus chamou você para fazer. Então tem que haver dedicação. O professor da escola bíblica dominical não pode dar aula apenas porque leu a revista durante a semana uma vez aí. Isso não existe. Ele falou que exorta, use esse dom exortar. Então não tenha medo de exortar, não. Tem gente que pensa, não, isso aí exortar é só o pastor que pode fazer. Não, meu irmão, não. Exorte. Muitas vezes quem é para fazer isso não faz. Então você faça isso. Exorte as pessoas. Faça com que as pessoas se despertem para fazer a obra de Deus. Cobre das pessoas. Vamos fazer. Me ajuda, vamos fazer. Isso é exortar. Tem aqui os que repartem. O que reparte, faça com liberalidade. Então aquela pessoa que Deus escolheu para ajudar financeiramente, principalmente as pessoas. Então ajude, mas liberalmente. Não fica aí retendo, não fique pensando em se enriquecer. Você foi chamado para repartir, você é canal de Deus para repartir com os outros. Não é para você se dar bem, ficar cada vez mais rico e retendo o que Deus está te dando. Não, reparta com liberalidade. Na maioria das vezes Deus chama a pessoa para essa determinada função, que é a liberalidade, em ajudar as pessoas, repartir, e a pessoa começa fazendo isso e vai crescendo financeiramente. Aí, de repente, começa a reter, começa a pensar só em comprar coisa para ele, e começa a reter. Então tome cuidado. A mesma torneira que abriu pode fechar de repente. Então tome cuidado. De vez em quando aí as pessoas começam a amar mais o dinheiro do que a Deus. Foi Deus que lhe deu para você ajudar a igreja. E de repente você se esqueceu disso. Aqui diz, com o que preside com cuidado. Então aquele que está presidindo, está dirigindo, está na direção geral. Cuidado com isso. Cuidado com essa direção. Não é por força. Não é com ameaças. Não é aí com falsidade, com perseguição que se faz isso. Cuidado, quando se preside, tem que se consultar a Deus para fazer as coisas, para tomar decisões. Também fala sobre o que exercita misericórdia, com alegria. Então aquele que Deus escolhe
exatamente para aí, aonde está o pobre, onde está o drogado, e lá você com alegria transmitir a presença de Deus, você ter dó da miséria do outro, e você vai coordenar aí, fazer um trabalho de ajuda a essas pessoas necessitadas. Então, aí inclui-se aqueles que estão enfermos, doentes, aqueles que estão aí nas drogas, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão aí na bebida, aqueles que estão aí desempregados, aqueles órfãos, as viúvas, as pessoas mais necessitadas. Então são pessoas que Deus chama para ajudar essas pessoas. Depois nós vemos aí em 1 Coríntios 12, que fala que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja bem, lá no mundo, Paulo até fala com eles, olha, quando vocês estavam no mundo, lá tinha o quê? Vários espíritos que operavam, que eram demônios que operavam. Vocês estavam entregues à idolatria. Cada imagem daquela que você adorava era, na verdade, um demônio que estava por trás daquela imagem. E lá existem vários demônios agindo na vida das pessoas. Agora aqui não, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Agora não são vários espíritos. Agora não, é um Espírito só. É o Espírito Santo. Então, ele tem diversas armas, diversos equipamentos, diversas capacitações para nós. Mas é um Espírito só. Então, quando se refere ao Espírito Santo, Paulo alista aí 9 dons desse Espírito Santo, 9 equipamentos que esse Espírito Santo equipa a igreja, equipa a cada um de nós. Basta desejarmos e buscarmos isso, acreditarmos que é para nós. Então, são os 9 dons do Espírito Santo. Mas ele diz também, olha, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, existem as operações de Deus. Agora, é um Deus só. Então, aqui entra o quê? Deus Pai, que capacita cada um para exercer a sua função dentro dessa grande obra que existe para ser feita. E ele continua, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então ele está falando aqui de Jesus Cristo, que escolhe os ministérios, que são aqueles 5 ministérios lá de Efésios 4. Os dons estão em 1 Coríntios 12, falando aí dos dons espirituais. Esse serviço está falando em 1 Coríntios 12. Então nós vamos estudar isso detalhadamente depois. E aqui fala que o Senhor Jesus, então, escolhe os ministérios. Existem aí os 5 ministérios dentro da igreja. O problema é que muitas vezes esses ministérios estão sufocados. Não se deixa esses ministérios agirem dentro da igreja. E uma igreja, para funcionar corretamente, crescer rapidamente e ter aí uma eficiência, precisa que esses 5 ministérios estejam trabalhando, unidos. O problema é que, na maioria das vezes, esses ministérios estão sufocados, ou então uma pessoa só quer para ele todos os 5 ministérios. Isso não dá certo. Então aqui diz que há diversidade de dons, há diversidade de serviços, há diversidade de ministérios, mas o mesmo Espírito Santo é um Espírito só que opera tudo em todos e que faz possível essa tarefa ser realizada. A grande obra de Deus na Terra. Vamos ver a introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Efésios 4, 12 e 13. Então os dons são manifestações sobrenaturais de Deus. Agora veja bem, o que é manifestação? Então veja bem, se eu disser aqui, eu tenho um celular aqui na minha mão, aí você fala, não estou vendo o celular, estou vendo aí uma revista. Mas se eu fizer assim, mostrar para você, aí o que aconteceu?
O celular estava escondido. Agora o que? Ele se manifestou. Ele apareceu que estava escondido. Assim são os dons do Espírito Santo. São manifestações. Você manifesta o que está dentro. Ou seja, o Espírito Santo mora em nós. E ele que capacita a cada um de nós para fazer a obra de Deus. Quando é que existe então a manifestação desses dons? Quando eles aparecem do lado de fora, porque enquanto está dentro de nós, não é manifestação. Então todo o poder necessário para fazer a obra de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo está aqui. Jesus disse, ele estará convosco e estará em vós. Então ao mesmo tempo está do lado de fora, ao mesmo tempo está do lado de dentro. Nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus na terra. Então veja só, quando você ver alguém enfermo, o que acontece? Se você apenas olhar, não vai haver nenhuma manifestação sobrenatural, não vai haver nenhuma manifestação de Deus. Você pegar o doente e levar para o médico, não vai haver nenhuma manifestação sobrenatural. Você vê aí uma pessoa drogada na rua e você dá alguma coisa para ele, não existiu aí uma manifestação sobrenatural. Mas quando você chega e que você ministra a essa pessoa uma palavra de Deus, que você ora por essa pessoa e ela fica liberta ou fica curada, então houve o quê? Uma manifestação do poder que está no Espírito Santo, está dentro de você. Que está lá dentro, saiu, manifestou-se. Então, enquanto você está orando, ainda não houve manifestação. Mas quando a pessoa se levanta curada, ou se levanta liberta das drogas ou da bebida, então o que acontece? Houve o quê? Uma manifestação do Espírito Santo, uma manifestação de um dom, houve uma manifestação de um ministério para o qual Deus te chamou para fazer. Então ali houve uma manifestação, houve uma mudança naquela vida. Ela se converte, ela é curada, ela é sarada, ela é liberta. Então houve o quê? Uma manifestação de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos levar essa manifestação sobrenatural de Deus às pessoas. E quanto mais esses dons, essas manifestações sobrenaturais operarem através da igreja, maior união, maior alegria haverá. Se você participar de um grande avivamento, você vai ver que no avivamento existe essa união tremenda, essa alegria entre todos. Na parte 1, então, nós temos os dons na Bíblia. Tópico 1 no Antigo Testamento, tópico 2 no Novo Testamento, tópico 3 uma dádiva para a igreja. Vamos ver o tópico 1 no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica matan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Então os dons aí são dádivas de Deus, e nós vamos ver que todos esses dons estavam presentes no Antigo Testamento. Agora lá não existia um derramar do Espírito Santo como existe no Novo Testamento. Não existe tantas pessoas, e principalmente pessoas comuns, sendo usadas como hoje na Nova Aliança, no Novo Testamento, existem. Então nós vamos ver, por exemplo, aí um dom de serviço. Olha lá, o Bezalel foi chamado para construir ali as coisas do tabernáculo, as peças do tabernáculo. Foi dado a ele aqui uma sabedoria especial vinda de Deus para fazer aquele serviço, aquele trabalho. Então, para presidir, governar, existiu o quê? Os reis, né? No início eram os sacerdotes, e eram também os profetas, que pregavam a palavra de Deus, que eram usados tremendamente em milagres.
Então veja só, todas essas operações de Deus existiam? Existiam. Existiam os ministérios? Existia. O rei era um ministro de Deus, o profeta era um ministro de Deus, o sacerdote era um ministro de Deus. Existiam os dons espirituais? Existiam. Vamos ver aí milagres, a vida de Elias, de Eliseu, acontecia todo dia, milagres. Então esses dons se manifestaram no Antigo Testamento. Agora, esporadicamente e também através de pouquíssimas pessoas. Então, no Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que, ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomí. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4,15. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura dos doentes, proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito. Então, no Novo Testamento, existe aí um derramar do Espírito Santo. Existe aí um uso geral de todos os crentes pelo Espírito Santo. Todos podem e devem buscar a operação dos dons espirituais na sua vida. Tanto esses dons de serviço de Deus Pai, como os dons ministeriais. A Bíblia diz que nós devemos desejar ser ministro de Deus. Veja bem que é importante isso. Você é salvo, então você deve desejar ser escolhido por Jesus para exercer uma função no ministério. É uma boa coisa, a Bíblia diz que é uma boa coisa aquele que deseja o episcopado. Então desejo. E os dons espirituais, os dons do Espírito Santo? Também todos devem desejar, acreditar que cada um pode ser usado com dons e buscar essas operações, desejar, amando as pessoas para que Deus possa te usar. Então os dons são para nós, para todos nós, e nós devemos aí sempre ser usados por Deus com esses dons em operação. Lembrando que para Jesus continuar pregando o Evangelho, curando, fazendo milagres, Ele faz isso tudo através de nós, cada um de nós, cada membro do seu corpo aqui na terra, que é a igreja. Então vamos ver aí, tópico 3, uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então nós vamos ver aí na carta de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, e vamos ver também na carta escrita aos Efésios, aí os dons espirituais. São todos esses chamados dons espirituais. Tanto os dons de serviço são espirituais, como os dons ministeriais são espirituais, como os dons do Espírito Santo são espirituais. Porque às vezes fala dons espirituais, a pessoa pensa só o dom do Espírito Santo. Não. Esses dons de serviço são espirituais, porque foram dados por Deus. São pessoas que Deus escolhe, Deus Pai escolhe e capacita para fazer uma determinada obra para Ele. Os dons ministeriais são espirituais? São, porque é Jesus quem escolhe ministros, pessoas, e dá essas pessoas à igreja para fazer a obra de Deus. E os dons do Espírito Santo? Esses todos já chamam de dons espirituais. Então, aqui são capacitações sobrenaturais, são armas, equipamentos dados a todos os crentes. O ministério, a chamada de Deus para que essa pessoa faça a obra de Deus, tem que ter uma confirmação de Deus. E essa confirmação só é possível se houver a operação dos dons na vida desse escolhido, chamado por Deus, escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. Então, como é que sabemos? Por exemplo,
o apóstolo Paulo diz assim, o meu apostolado, como é que eu vou provar o meu apostolado? Com sinais, prodígios, maravilhas. Não tem como provar de outra maneira. Esses sinais, prodígios, maravilhas, confirmam um ministério, confirmam uma escolha soberana de Deus. Então, para nós estudarmos esses dons espirituais, eles serão então divididos aí na carta de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Coríntios e na carta de Paulo aos Efésios, estudando mais detalhadamente esses dons. Lembrando que nós vamos estudar durante esse trimestre detalhadamente tudo isso. Parte 2, então, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Tópico 1, dons relacionados ao serviço cristão. Tópico 2, conhecendo os dons espirituais. Tópico 3, acerca dos dons ministeriais. Então, tópico 1, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Então veja só, um membro da igreja não é autossuficiente. Ele não pode dizer, eu não preciso de mais ninguém na igreja, posso viver sem ninguém. Não. Um pregador, aí um ensinador, todos na igreja precisam ouvir também a pregação. Por isso é que a gente congrega, a gente vai à igreja, lá a gente vai ouvir a pregação, o ensino, né? Vai ouvir ali uma exortação, uma edificação, um consolo. Vai existir ali uma mensagem de Deus para que cada um de nós possa ouvir. Não é só você transmitir, você também precisa receber. Então é preciso que aquele que ministra receba também a ministração. Então é por isso que a gente congrega, né? O pregador tem que congregar, um cantor, uma cantora, todos na igreja têm que congregar, têm que ouvir também a palavra de Deus, tem que receber também essa palavra de Deus para ser corrigido. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós precisamos de correção, todos nós. Então é preciso congregar. Por isso a categoria de dons então apresentada em Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com a ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. Então veja bem que toda essa lista aí que está em Romanos 12 fala que de prestação de serviço às outras pessoas, ao corpo de Cristo. Significa servir as pessoas. Então, um serviço aí diaconal, né? Ou seja, de prestação de serviço, de ajudar as pessoas. Sempre com essa intenção de que o amor de Deus seja derramado às outras pessoas. Vem para nós e nós passamos para os outros. Sempre a função de todo aquele que presta um serviço para Deus é receber de Deus e transmitir para os outros. Tópico 2, conhecendo os dons espirituais. Então, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico, CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada.
A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz, e isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, Paulo aqui escreve aos Coríntios por causa de coisas que estavam acontecendo ali. Eles necessitavam de um ensino, de uma coordenação dentro do que ocorria na igreja. Então nós podemos notar que existiam problemas. Por exemplo, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cristo, outros diziam eu sou de Pedro. Então havia um partidarismo. Nós podemos notar também que havia ali uma bagunça geral, uma falta de ordem. Todos queriam exercer os seus dons sem se preocupar com os outros. Então, por exemplo, existiam ali 20 irmãos que tinham ali o dom de profecia. Aí todos queriam profetizar. Existiam ali 20 irmãos que tinham dom de curar. Então, na hora ali do culto, aqueles queriam profetizar e esses aqui queriam orar para Jesus curar. Então, Paulo veio o quê? Trazendo uma regulamentação. Então, diz, gente, vamos organizar direitinho? Então, existe aí a hora do louvor, a hora da adoração, existe aí a hora de ler um salmo, existe aí a hora de ler a palavra e explicar essa palavra, existe aí a hora das manifestações do Espírito Santo, dos dons. E ele diz, olha, quando vocês profetizarem, no mesmo culto, na mesma reunião, profetiza 2 ou 3. Por quê? Porque não dá tempo de todos profetizarem. Então também ele diz, olha, vocês podem falar em línguas, existe aquele momento que você se alegra, todos falam em línguas. Aí ele diz, mas olha, está havendo uma pregação, não é hora de todos falarem em línguas. Então, por exemplo, quando alguém vai profetizar, ele não vai pensar para falar o que ele vai falar, ele não vai analisar, ele não vai estudar aquilo que ele vai falar. Então a profecia vem diretamente do Espírito Santo, é uma manifestação sobrenatural. Então ninguém pode dizer para alguém, profetiza aí, irmão, profetiza para fulano, não existe isso. É uma manifestação sobrenatural. Você não sabe o que vai falar. São alistados por Paulo aí em 1 Coríntios capítulo 12, falando de 9 dons, 9 capacitações. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios a respeito dos dons e vai falar sobre a regulamentação desses dons, exatamente porque a igreja de Corinto era a igreja que possuía maior número de dons manifestados na época de Paulo. E quando ele escreve a igreja de Corinto, ele diz, nenhum dom vos falta. Ou seja, todos esses 9 dons que ele vai falar aqui para a igreja de Corinto, era então a totalidade conhecida até então sobre as operações do Espírito Santo. Porque todos esses 9 dons operavam na igreja de Corinto. E se Paulo está dizendo, nenhum dom vos falta, então todos os dons conhecidos até aquele momento, todos eles operavam na igreja de Corinto, que eram esses 9 dons. Ali havia o que? Naquela idolatria que eles viviam antes de serem crentes, ali eram demônios que existiam por trás daquelas imagens, e quando eles ofereciam sacrifícios às imagens, estavam oferecendo a demônios. Então agora eles deveriam viver de maneira santa, correta, e Paulo explica para eles que nós somos templo do Espírito Santo e que o nosso corpo deve ser mantido santo, assim como a alma e o espírito. Então Paulo vem corrigindo esses problemas. Então Paulo mostra aqui que é importantíssimo o ensino sobre os dons do Espírito Santo na igreja. Infelizmente, poucas são as igrejas que ensinam corretamente sobre os dons e estão sempre buscando os dons para que a igreja seja uma igreja forte espiritualmente, seja uma igreja que ganhe muitas almas, seja uma igreja que esteja combatendo as forças malignas, uma igreja que seja unida
porque é uma igreja feliz, alegre na presença de Deus, que sente que realmente Deus está em seu meio, que vive realmente com Deus operando em seu meio. Tópico 3, acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4:11. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Em terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Aí, capítulo 4, versículo 12 a 16. O Senhor deu à sua igreja ministros para servir com zelo e amor. 1 de Pedro 5, 2 e 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Mateus 20, do versículo 20 ao versículo 28. E João 13, do versículo 1 ao versículo 11. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então, os dons agora ministeriais também são dons espirituais? São dons espirituais. Porque a escolha é de Jesus. Ele escolhe homens e dá à igreja para o trabalho da igreja. Olha, assim como o corpo nosso, o corpo físico, ele tem aí 5 sentidos, né? Nós temos aí a visão, temos aí a audição, temos aí o olfato, temos aí o paladar e temos aí o tato. São 5 sentidos. Assim também o corpo de Cristo na terra, a igreja, ela possui 5 ministérios. Então aí nós temos apóstolos, nós temos aí profetas, nós temos evangelistas, nós temos pastores e temos os mestres. Então são 5 ministérios. Cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, uma congregação, ela possui vários membros. E dentre esses membros, Jesus escolhe 5 que vão ter esses ministérios. Então, se aquele que está presidindo, aquele que está ali governando, aquele que está coordenando o trabalho dessa congregação, perceber esses ministérios e der oportunidade a esses ministérios de trabalharem, então esta igreja crescerá muito, ganhará muitas almas e haverá uma união dentro dessa igreja e sempre as manifestações do Espírito Santo ocorrerão aí. É como o corpo, se faltar a visão, pode funcionar tudo, mas falta a visão, está com defeito, está com problema, não produz o que deveria produzir. Assim também é uma igreja onde os ministérios não têm liberdade para operar. Apenas uma pessoa quer aí ter todos os 5 ministérios para ele só. Agora, os ministérios deverão ser capacitados com os dons do Espírito Santo. Como é que nós sabemos que alguém tem um ministério? Se algum dom operar nesse ministério. Porque o dom vem confirmando uma escolha de Jesus daquela pessoa para ser ministro. Parte 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 a 11. Tópico 1, os dons são importantes. Tópico 2, diversidade dos dons. Tópico 3, autossuficiência e humildade. Então, tópico 1, os dons são importantes. O argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção do serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, uma das desculpas que os cessacionistas aí usam é dizendo que na igreja pentecostal alguns querem dizer que são maiores que os outros porque possuem dons. Na verdade, isso não existe, né? Porque quase não se vê manifestações de dons do Espírito Santo nas igrejas hoje. Muitos falam em línguas, mas não é dom de línguas, apenas falam em línguas na língua que foi batizado pelo Espírito Santo. Isso não é dom. Dom de línguas, as pessoas falam vários tipos de línguas.
Nós vamos estudar detalhadamente depois, vamos ver que existem 4 tipos de línguas diferentes. Então não é só falar em língua. E quase não se vê hoje na igreja pessoas falando em línguas, não se vê manifestações dos dons espirituais na igreja. Tem gente que quer regular o que não existe. Quase não existe, como é que você vai regular? Paulo teve a necessidade de regulamentar na igreja de Corinto, porque todos os dons operavam. Na igreja de hoje, quase não se vê manifestação dos dons espirituais. Então, essa desculpa é falha, uma desculpa boba, que os sensacionistas teimam em inventar de tudo para poder dizer que os dons só eram necessários na época dos apóstolos e hoje não são necessários. Então essa é a principal razão deles combaterem isso. Inclusive, sorrateiramente, eles estão hoje aí se formando em grupos para combater o pentecostal. E as igrejas pentecostais têm que tomar cuidado, porque cada dia se levantam mais contra o pentecostalismo. Cada dia mais se levantam contra as manifestações do Espírito Santo. Existe aí um grupo hoje bem formado e bem organizado, se autodenominando como aí um grupo de missão integral, que estão realmente combatendo as manifestações dos dons espirituais. Então temos que tomar cuidado. Na atualidade existe aí um grande movimento manifestações do Espírito Santo. O que está acontecendo hoje na maioria das vezes é que alguém que recebeu o dom fica sufocado, muitas vezes até humilhado, e não pode exercer a sua função no corpo de Cristo. Não tem permissão para isso. E aí, todo o corpo sofre por causa disso. Porque Deus quer manifestar a sua graça, a sua glória. Deus quer manifestar o seu poder no meio do seu povo. Deus ama o seu povo. E esses dons vêm para ajudar este povo. Muita gente tentando proibir Deus de se manifestar na igreja. E os cultos estão ficando vazios de espiritualidade. Passaram a ser apenas um show, onde se canta 70%, 80% do culto. Tópico 2, diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Então existem aí uma diversidade de dons. Os dons espirituais. Então existem os dons do Pai, os dons de Jesus e os dons do Espírito Santo. Todos são dons espirituais, são sobrenaturais, vêm de Deus. Agora, é evidente que se nós lermos aí 1 Coríntios 12, aí nós podemos ler aí Romanos, podemos ler aí Efésios, nós vamos ver que existem esses dons trabalhando em conjunto, se completando. E os dons espirituais capacitam aqueles que estão prestando serviço à igreja e aqueles que são ministros na igreja. Então por isso existe essa união, esse trabalho geral do Espírito Santo na igreja. Ele opera em tudo, em todos. Não discrimina ninguém. Paulo diz, olha, todos podeis profetizar. Todos na igreja podem ser batizados com o Espírito Santo. Todos podem receber dons. Todos. Agora, principalmente aqueles que estão em algum serviço na igreja, aqueles que prestam algum serviço e aqueles que lideram a igreja, aqueles que são ministros, principalmente, porque são exemplo do povo, são os primeiros que devem manifestar esses dons. Tópico 3, então, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus
e não por méritos pessoais. Romanos 12:6, 1 de Pedro 4:10. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre os 12 dons e o 14 de línguas e profecia. Então, como nós dissemos no início, o dom manifesta pelo amor. A mola mestra aí, que vai conduzir as pessoas a buscar os dons e exercer esses dons, praticar esses dons na igreja, é o amor, porque querem ajudar as pessoas. Agora, o que acontece muito na igreja é que a própria igreja, pela imaturidade e falta de ensino, começa a considerar aqueles que têm um dom superior aos outros. E não é verdade. Ninguém é melhor do que o outro porque possui um dom. Porque o dom é pela graça de Deus que recebemos, não é por merecimento. Então, onde não há ensino, então acontecem essas coisas, né? Então, o que nós temos que fazer é ensinar na igreja sobre dons e buscarmos a operação desses dons na igreja. Esses dons são para serem usados tanto para melhorar a unidade, tanto para fazer o crescimento da igreja, como para trabalhar lá fora da igreja, lá na rua, lá no hospital, lá no colégio, no trabalho. Esses dons devem produzir almas. São capacitações que nos são dadas para produzirmos almas, para produzirmos união na igreja, para produzirmos alegria da igreja, para estarmos sempre vendo a presença de Deus na igreja como uma cooperação normal dentro da igreja. Nossos cultos, nós temos que ter certeza que Deus está conosco e Ele se manifesta, Ele recebe o culto e manifesta aí a sua presença, recebendo esse culto. Nós temos que sermos realmente uma igreja pentecostal, onde Deus está presente em nossos cultos, onde Deus opera sinais, prodígios e maravilhas no meio de nós. Conclusão aí, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então não existe nenhuma base bíblica para se dizer que os dons cessaram com a morte lá dos últimos apóstolos. Tanto que a Bíblia cita a manifestação dos dons espirituais, mesmo já no final do Novo Testamento, né? Mesmo aí no final de Atos dos Apóstolos ainda estão ocorrendo os dons espirituais, quando a maioria dos apóstolos já tinha até morrido. Então os dons sempre existiram, continuam existindo, e se nós olharmos aí, mesmo nas nossas épocas, né, mais atuais da humanidade, nós vamos ver que sempre os dons estiveram em operação. E não existe esse negócio de dizer que só eram necessários naquela época, porque hoje são super necessários. Olha aí o tanto de heresia que está acontecendo aí, tanto de coisa errada que vemos aí. Então existe uma grande necessidade, um trabalho gigantesco que Satanás tem feito aí, estimulando as pessoas ao pecado. Então nunca houve tanta necessidade como agora dos dons estar em operação. O problema é que a igreja deixou de orar muito, de jejuar muito, de estudar muito a palavra de Deus, e estão vivendo aí no oba-oba, se divertindo, como se ser evangélico agora fosse uma festa. Então, nós temos que fazer a obra de Deus com seriedade e temos que nos consagrar, nos santificar para podermos sermos usados por Deus. Temos que ser vasos para a honra. Então, deixemos o pecado, combatemos esse pecado e vamos entrar na luta de Deus, na obra de Deus, e vamos aí ser, cada um de nós, instrumento de Deus, para que Deus possa nos usar
grandemente com sinais, prodígios, maravilhas, e que os dons espirituais, tanto os dons de serviço, como os dons ministeriais, como os dons do Espírito Santo, sejam evidentes na igreja. Vamos orar agora. Mais para frente nós vamos ver detalhadamente todos esses dons espirituais, aí nas próximas lições. Vamos orar então. Você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. E você que deseja ser usado por Deus, você deseja se entregar nas mãos de Deus para exercer aí um serviço na igreja, você exercer um ministério na igreja, você ser canal de Deus para a operação dos dons espirituais na igreja, peça a Deus agora. Mas olha, tudo funciona com desejo e fé. Você acreditar, você desejar, mas também acreditar que você pode ser um canal de Deus. Nada é por merecimento, tudo é pela graça de Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora. Pai querido, vem com a tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia sobre essas vidas. Salva, Senhor, agora aqueles que se chegam a ti, arrependidos dos seus pecados. Concede a eles o teu perdão, a tua misericórdia. Concede a eles, Pai, a presença do Espírito Santo agora na vida deles. Capacita, Senhor, aqueles que se chegam a ti agora, que desejam, Senhor, serem usados por ti, que desejam trabalhar para ti, que desejam, Senhor, serem aí uma peça-chave nesse corpo que é a tua igreja. Pai querido, em nome de Jesus, vem, Senhor, escolhendo essas pessoas, vem, Senhor, olhando agora o coração de cada um, o desejo de cada um, e vem atendendo, Senhor. Faze maravilhas nessas vidas, Senhor. Vem capacitando essas vidas. Oh, Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, nós te pedimos também que cada vida seja usada grandemente, Senhor, por ti. Oh, Jesus, escolhe os ministérios, escolhe aqueles que estarão coordenando, aqueles que estarão trabalhando nessa grande obra, que estarão liderando pessoas. Pai querido, em nome de Jesus, também te pedimos que o Espírito Santo venha agora, Senhor, venha capacitando esses ministérios, esses dons de serviço, que venha trazendo dons à igreja, seja unida, alegre, feliz, fazendo a obra de Deus, ganhando muitas e muitas, milhares e milhares de almas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então ao nosso questionário da lição número 1 do segundo trimestre de 2014. O título da lição é "E deu dons aos homens". Então responda aí conforme a revista da CPAD do segundo trimestre de 2014. As revistas da CPAD para jovens e adultos. O tema deste trimestre é Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Este questionário está aí toda quinta-feira à noite, pronto em nosso site e alguns sites também que usam os nossos estudos. Lá você vai encontrar então as perguntas com as respostas verdadeiras e falsas e vai encontrar também frases a serem completadas. Aqui nos vídeos nós trazemos as respostas já verdadeiras somente. Já trazemos as frases completadas e as respostas verdadeiras somente. Vamos ao questionário então. Dentro do texto áureo, a primeira pergunta para ser completada. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Dentro da verdade prática, agora a segunda pergunta para completar. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Agora, dentro dos comentários da introdução, pergunta número 3. Como a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons e para que servem? Então, como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 13.
Agora, dentro da parte número 1, os dons na Bíblia. Pergunta número 4. Como eram os dons no Antigo Testamento e de qual palavra se originam? O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Pergunta número 5. Como eram os dons ao longo do Novo Testamento e de qual palavra se originam? O dicionário bíblico Wycliffe informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomí. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar em Filipenses 4,15. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a Igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito. Pergunta número 6. Para sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, em quais partes devemos dividir este assunto? Então, em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Agora, dentro da parte 2, os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Pergunta número 7. Quais são os dons relacionados ao serviço cristão e onde estão listados? Então, em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro no corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Pergunta número 8. Quais os dons espirituais e como Paulo os vê? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Pergunta número 9. Qual era a característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico da CPAD, apesar dos dons ali operantes?
Então era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais da igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Pergunta número 10. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por que devemos ensinar sobre os dons? Então, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons e se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. Isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Pergunta número 11. O que a Bíblia ensina sobre os dons ministeriais? A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4:11. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, em segundo, promover o crescimento da igreja local, terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, como está em Efésios 4, de 12 a 16. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor, 1 de Pedro 5, 2 e 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, Mateus 20, 20 a 28 e João 13, de 1 a 11. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Parte 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Pergunta número 12. Os dons são importantes? O apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Pergunta número 13. Qual o argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, para não admitirem os dons na atualidade? Dizem que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Pergunta número 14. O que a Bíblia ensina sobre a diversidade dos dons? O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que os outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Pergunta número 15. Como devem ser a autossuficiência e humildade na vida daquele que é usado em dons? Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Romanos 12, 6, 1 de Pedro 4, 10. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Não devemos usar o dom que Deus nos deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use o dom com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, chamado capítulo do amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre o 12, que fala sobre os dons, e o do 14, que fala sobre línguas e profecia. Dentro agora da conclusão, pergunta número 16 para completar.
O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Glória a Deus, aleluia.